Olá, olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro e aqui estamos nós em um novo episódio do Sessão às 6. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, meus amigos, vou trocar uma ideia com vocês sobre dois lançamentos recentes nos cinemas. Tô falando do novo filme dos Caça-Fantasmas, chamado Apocalipse de Gelo, que vai ser a parte 1 da nossa conversa. E em seguida temos Rivais ou Challengers, estrelando a maravilhosa Zendaya, ou Zendaya, né, como queira. Lembrando que foram vocês que escolheram, né, em uma votação lá no Instagram, esse segundo filme. Tava entre esse e o recente filme de terror Abigail, e vocês escolheram esse. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, peçam que nos sigam nas redes sociais. Lá no Instagram mesmo estamos como @sessãoas6, onde de vez em quando faço algumas votações e fica bem mais fácil de interagir com vocês, então fiquem atentos. No TikTok também estamos como @podsessãoas6 e claro, também temos um canal no YouTube chamado Podcast Sessão às 6 mesmo, e que eu adoro trocar uma ideia com vocês, tá bom? Vale lembrar que teremos sim spoilers dessas duas produções, beleza? Recomendo já terem conferido. Então, seguindo com a parte 1, Os Caça-Fantasmas, bora lá com a sinopse, espero que gostem. E a sinopse é a seguinte: a família Spengler retorna ao icônico quartel de Nova York, onde os caça-fantasmas originais atuaram em seus anos de glória. Quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos caça-fantasmas precisam se reunir para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda era glacial. Bom, esse é o quinto filme da franquia, né? Dessa vez dirigido por Gil Kenan, que também escreveu o roteiro do filme anterior em 2021, tá bom? E atualmente já está em cartaz nos cinemas. Olha, antes de mais nada, eu já adianto que não sou o maior fã dessa franquia. Lembro ter achado os dois filmes originais ok, não foi ruim, mas também não foi super incrível. Já o de 2021, Caça-Fantasmas Mais Além, foi o meu favorito, né? Até chorei no final, foi lindo. Uma carta de amor aos fãs, sem dúvidas. Inclusive já discutimos, temos um podcast sobre, vou deixar o link na descrição, quem quiser conferir depois. E estaria bem animado para conferir essa continuação se não fossem pelos múltiplos comentários e críticas negativas. Mesmo tendo gostado do anterior e até dos trailers desse Apocalipse de Gelo, acabei indo pro cinema com expectativas bem baixas. E infelizmente tenho que concordar que esse novo capítulo da franquia deixou a desejar. Não foi péssimo, mas com certeza não tão bom e interessante como merecia ser. E o centro dessas questões todas é o quê? O roteiro. Então bora começar por ele, porque depois de conferir o filme, sabia que tinha uns pontos negativos, mas não sabia dizer de certeza quais eram. Acho que tava pensando demais em contradições, tentando achar algum furo, e só depois notei que na verdade 90% das questões aqui são problemas super comuns que a gente já viu em não sei quantas outras produções de Hollywood. Eu garanto a vocês que pelo menos um desses pontos que eu vou trazer aqui vocês já devem ter notado em algum filme recente, né? No caso dos últimos meses ou anos. Primeiro, personagens demais. Já falamos sobre isso várias vezes. É difícil um filme, uma série conseguir conciliar personagens demais, né? Dar coisa pra todo mundo fazer. E Apocalipse de Gelo é o tipo de filme que traz 80 personagens e jura que vai conseguir desenvolver todo mundo. Se você não se garante que dá conta, não tem problema nenhum em cortar uns personagens que não acrescentam em muita coisa. Inclusive, se esse não fosse um filme família e fosse um pouco mais ousado, né, um pouco mais dark, eles poderiam resolver esse problema matando umas pessoas mesmo, né? E sem contar que isso poderia resolver o segundo problema, que é o quê? Falta de consequências. No terceiro ato, né, como já anunciei que teremos spoilers, eu posso falar o que acontece. Então, no terceiro ato, simplesmente um demônio horroroso com o poder de trazer uma nova era glacial para o mundo moderno invade Nova York, congela praias e parques. O filme se esforça super para mostrar o caos e pânico que isso pode gerar, né, com ótimas sequências, inclusive, bem convincentes, para no final a cidade inteira tá aplaudindo os caça-fantasmas como se
tudo não tivesse sido destruído, né? E inclusive alguém deve ter morrido, não é possível que ninguém morreu durante esse caos, né? Mas enfim, dar consequências pra vilões assim é o primeiro passo pra mostrar que ele é alguém que merece ser temido pelos personagens e pelo público, sabe? É como se o filme quisesse mostrar todo o seu poder e os perigos que isso pode causar, mas sem mostrar as consequências disso. Então, se uns personagens morressem congelados ou algo do tipo, resolveria tranquilo esses dois problemas. Mas assim, eu entendo o diretor e roteirista ficarem apegados a todos os personagens, mas a dura verdade é que, infelizmente, pessoas que super brilharam no filme de 2021 aqui foram super esquecidas. Por exemplo, eu amei o podcast no primeiro filme, mas aqui ele não tem muito o que fazer. E o mesmo vale pra Lucky, né, aquele irmão da Phoebe, o Trevor. E eles ainda inventaram de trazer novos personagens. Que loucura fazer isso, mano. Mas assim, dou bastante crédito a eles por ainda assim manterem o elenco original, né? Depois de todos esses anos. Pode falar o que for, mas esse diretor e o anterior também entenderam que o público ainda tem bastante interesse em ver os personagens icônicos, ao invés de ignorá-los totalmente de uma maneira quase desrespeitosa, coisa que muitas franquias fazem, como Star Wars, por exemplo. Mesmo esses últimos filmes ainda vindo com uma nova geração de jovens não tão interessantes assim, os originais ainda estão por aqui, o que me deixou mais tranquilo. Ainda não morreram, né? Eles ainda não inventaram de a cada filme irem matando um personagem original, graças a Deus, coisa que Star Wars eu lembro que fez demais, né? Outra coisa também é que o roteiro, diferente do de 2021, pra minha surpresa, deu muito pouco espaço para as cenas de ação. Não sei vocês, mas eu achei que teve pouquíssima ação nesse filme e, como resultado, acaba tendo uma barriga no meio até chegar na batalha final, né? Tem uma perseguição na biblioteca cheia de referências, mas nem conto aquilo como cena de ação. A questão é que podia ser bem mais dinâmico, mas esse aqui acabou deixando a desejar mesmo. A última questão, antes dos pontos positivos, que me chamou a atenção foi o queerbaiting. Vocês sabem o que é isso, né? Peguei a definição aqui na internet, eu vou até ler só pra contextualizar, tá bom? Queerbaiting é uma técnica de marketing para ficção e entretenimento, na qual os criadores sugerem, mas na verdade não retratam, o romance entre pessoas do mesmo gênero ou outra representação LGBT. Ou seja, você preparar o terreno para uma coisa que pode surgir entre dois personagens, aqui no caso desse filme, né? Uma relação romântica, mas no fim das contas decidir ficar só por isso mesmo. E qual o problema disso? Hollywood adora fazer isso, mano. Pra garantir que os filmes tenham um retorno financeiro bacana, o maior número de pessoas tem que comprar o ingresso e ver o filme, né? Todo mundo sabe disso. Mas, para isso acontecer, a história também tem que apelar para o maior número de pessoas, nada mais justo. E queerbaiting é a tentativa de agradar todos os públicos, né? Cativar as pessoas que querem se sentir representadas na tela do cinema, mas deixar superficial e incompleto o bastante para que os mais conservadores ainda queiram assistir, para que eles não rejeitem a possibilidade de assistir esse filme. O famoso tá ali se você quiser que esteja, né? Ou então, quem procurar, acha. Quando na verdade não tem nada. E isso, meus amigos, é péssimo. Tô falando, claro, da amizade entre muitas aspas, entre a Phoebe e aquela fantasma, a Melody, né? Tava muito claro ali que tinha uma vibe. Sabe aquele silêncio ensurdecedor que às vezes acontece entre personagens, que deixa uma vibe bem química, né? Bem romance. Eu sinto que elas tinham muito isso. E no fim não deu em nada. Uma tava usando a outra, né, com segundas intenções, e foi isso. E assim, na minha opinião pessoal, ou você explora a orientação sexual da protagonista, ou não explora. Você decida o que você quer fazer, ou ela é LGBT ou não é. E se não quiser falar sobre isso, se a história não precisa disso, tudo bem também. Mas então não traga esse assunto, eles sozinhos trouxeram esse assunto. A questão é que ficou muito na cara que eles queriam fazer tudo pela metade, jurando que estavam arrasando. Mas na verdade, você só fez tudo pela metade, né? Desenvolve a personagem pela metade, representa uma comunidade pela metade, ou seja, só que não. Então, pra que fazer? Pra mim, ou você faz direito, ou não faz.
Isso não foi um desastre que acabou o filme pra mim. As outras questões que mencionei agora afetaram o meu divertimento bem mais. Mas isso aqui também vale ressaltar, tá bom? Os roteiristas podiam ter trabalhado muito melhor nesse quesito, né? Cá entre nós. Mas não é de todo mal, né? Não é tudo ruim aqui. É bem legal estar de volta ao mundo caótico dos caça-fantasmas. E foi bem interessante ver que esse filme, mesmo sendo o quê? O quinto, não tem medo de expandir a mitologia, ou pelo menos tentar. Porque eles não têm muito tempo, então pelo menos eles tentam expandir a mitologia. No caso o que? Essa ideia de que, por exemplo, objetos considerados mal assombrados de fato são possuídos por fantasmas, e eles criaram todo esse departamento para estudar o sobrenatural, que até tem uma câmara, né, que separa o objeto do fantasma, e depois a gente descobre que é possível sim separar o corpo da alma de pessoas ainda vivas. Tem umas ideias bem legais aqui. Nada que tenha sido muito trabalhado, mas é legal ver que mesmo com várias referências do primeiro filme e tudo mais, a franquia mostra que ainda não tem medo de seguir o seu próprio rumo e expandir a mitologia por conta própria, né? Coisa que várias franquias já se mostraram bem resistentes, né? Como por exemplo, trago mais uma vez a última trilogia de Star Wars. O que mais? Jurassic World, que só no último filme que conseguiu levar a história mais pra frente e fazer algo diferente com os dinossauros, né? Mas quando fez eu achei excelente, não vejo a hora de assistir o próximo filme, a próxima série animada, que inclusive vai ter na Netflix. Tô bem animado. Até as continuações da Disney mesmo, a gente percebe isso, esse receio de fazer algo original com o que já é conhecido. Por exemplo, o retorno de Mary Poppins, o live action do Rei Leão, que foi tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Muita gente tem medo de mexer naquilo que um dia já fez muito sucesso e, como resultado, acaba só repetindo a fórmula de maneira descarada, né? E os fãs percebem, eles são os primeiros a perceber, na verdade. Então é legal ver que, apesar de tudo, esse filme ainda se propõe a trazer novas questões que não tínhamos visto antes na mitologia. Bom, de rotina, seguimos com a sessão dos personagens, mas sendo bem sincero, eu não tenho nada pra falar de ninguém não, o que é irônico, levando em conta a quantidade de pessoas nesse filme, mas bora lá, né? Paul Rudd retorna como Gary, que era professor dos personagens, agora virou o padrasto da Phoebe, né? Infelizmente, mesmo sendo um ator fenomenal, que eu sou super fã, amo o Paul Rudd, acho maravilhoso como Homem-Formiga, sempre vou passar pano pra ele, mas infelizmente esse é mais um filme no seu currículo que nem ele salva. Tem um tempo de tela bem reduzido e o seu único arco é tentar se ajustar nesse núcleo familiar, nesse novo núcleo, né? Como a figura paterna, aprender a dar bronca quando necessário. E o final foi bem fofo dela chamando ele de pai, mas fora isso é mais uma produção que não sabe como fazer bom uso de um ator maravilhoso. Já a Phoebe, interpretada pela McKenna Grace, no primeiro filme gostei bastante dela, no caso da personagem, mas nesse aqui ela me irritou demais. Dessa vez o roteiro precisa que ela faça umas burradas que ninguém jamais faria para que a história consiga continuar, e isso acabou custando o apreço que eu tinha por ela. Mas sobre a atriz, é bem boa, faz um bom trabalho sim, então nada a reclamar quanto a isso. Mas seguindo agora com a cena pós-créditos, temos uma cena pós-créditos sim, mas não passa de uma piada, nada que prometa alguma coisa pro futuro. São aqueles mini marshmallows conseguindo dar uma partida no caminhão e deixando o motorista para trás. E são destaques como esse que me fazem acreditar que ainda vamos ver mais desses fantasminhas fofinhos em filmes futuros, seja lá quando isso vai acontecer, né? Falando agora de dinheiro, de acordo com a Wikipedia e o site Box Office Mojo, Apocalipse de Gelo custou mais ou menos 100 milhões de dólares para ser feito e ainda está em cartaz, tá bom? Vale lembrar isso. Mas até o momento arrecadou mundialmente mais de 188 milhões de dólares. O último filme arrecadou uma bilheteria total de 204 milhões de dólares, tá bom? E isso ainda foi no meio da pandemia, tá? Foi 2021. Claro que ainda dá tempo de passar essa marca, né? Que é o ideal. O filme seguinte sempre tentar ultrapassar a bilheteria do filme anterior. Mas a questão é que justamente essa, né? Para uma continuação,
era esperado um valor maior, ainda mais agora que não estamos mais em uma pandemia. Então, olhando para esse cenário, na minha opinião, a franquia podia fazer uma pausa depois desse, para ver o que tá dando errado, né? Reconsiderar algumas coisas para o caminho que eles estão levando, porque os números não estão correspondendo às expectativas, né? Vamos falar assim. Olha só essa ideia que eu vi na internet. Assim que eu vi, eu tava louco pra compartilhar com vocês. Porque teve uma ideia, um comentário que eu vi que eu achei maravilhoso e genial. O que a Sony podia fazer? Pausar essa franquia por uns, 3 anos, talvez mais, e voltava com os irmãos Duffer na direção do próximo filme. Os irmãos Duffer, no caso, são os criadores de Stranger Things, né? Como a série tá pra acabar, mesmo que no futuro tenham projetos adjacentes, é só uma questão de tempo até eles fazerem um filme, né? Até eles evoluírem, digamos assim, entre aspas, para filmes no cinema. E por que não os Caça-Fantasmas? Ia ser perfeito, eles saberiam dar o tom certo pros filmes. Podia ser até uma coisa mais sinistra, um pouquinho mais adulta. Fantasmas com designs e propostas mais macabras. Porque Stranger Things é dessa mesma bolha, né? Então, eles têm experiência. Nossa, quando vi esse comentário, eu pensei, genial, é isso. E eles são bem comerciais, né? Apesar de, até onde eu sei, nunca terem trabalhado com grandes bilheterias, né? Grandes blockbusters. Vale lembrar que Stranger Things é uma das, se não a maior série original Netflix da plataforma. Sabem gerenciar dezenas de personagens, são ótimos em retratar diversidade. Então assim, eu não consigo imaginar numa ideia melhor do que essa, realmente. É o que de fato vai acontecer? Aí só Deus sabe, né? Talvez não. Mas a gente fica na expectativa, né? Pelo menos eu fico. Bom, no geral, os Caça-Fantasmas, Apocalipse de Gelo, ou então Ghostbusters Frozen Empire, infelizmente não é um dos pontos altos da franquia, sendo bem inferior ao último, Caça-Fantasmas Mais Além. Respeito muito ele tentar expandir esse universo com umas ideias que se diferenciam dos filmes anteriores, como objetos que são assombrados por fantasmas, né? Um vilão associado com o gelo e a era glacial. A humanização da ideia dos fantasmas, mostrando que nem todos são monstros querendo destruir o mundo, mas a realidade é que no fim das contas os pontos medianos, ou até mesmo negativos, acabam sendo bem superiores. Tô falando do quê? Uma quantidade absurda e surreal de personagens, onde nem todos são essenciais para a história ou tem muito o que fazer, poucas cenas de ação, e uma história que até tem potencial, mas que perde muito, escolhendo ser pouco dinâmico e dividindo a atenção do público com várias narrativas diferentes. Tem algumas referências aos filmes anteriores, é um dos benefícios dessa edição ser em Nova York, né, que é a base dos Caça-Fantasmas, mas mesmo assim diria que o público aqui ainda assim é mais voltado para as famílias. A história se preocupa mais em atrair famílias e os mais jovens do que tentar priorizar os fãs. E digo isso porque não acho que os fãs ficaram satisfeitos com o rumo dessa história, né? Nem o mau aproveitamento dos personagens icônicos que todo mundo ama, né? Que retornaram para esse filme. Por isso, eu acredito que famílias e jovens, adolescentes, são o público-alvo aqui. E isso não precisa ser uma coisa ruim. Filmes família significam que a história é para todas as idades, então você abre espaço para que todo mundo consiga assistir. É uma tática que Hollywood usa bastante, tem usado muito desde sempre para garantir um retorno financeiro bacana, mas nesse caso aqui acabou sendo às custas de uma história que poderia ter sido mais inteligente, mais macabra e até mais divertida também. Espero que tenhamos mais filmes dos Caça-Fantasmas no futuro. Eu gosto dessa franquia, mas não me importaria dela dar uma pausa para se organizar, recalcular a rota e decidir para onde vai a partir daqui. Porque ainda acho que dá para consertar, tá bom? Não acho que teve nenhum erro incorrigível aí, tá bom? Dá para fazer muita coisa interessante com essa ideia dos Caça-Fantasmas. Até porque toda cultura tem uma história de fantasmas macabra, né? Então, dependendo de como eles sigam a partir daqui, acho que dá pra dar a volta por cima. Mesmo que sejam com novos personagens ou só com os originais, mas prefiro que façam uma pausa primeiro, eu acho que é a melhor coisa a fazer. Mas e vocês? Também acham que foi bem mais ou menos? Como que eles poderiam ter consertado isso? Concordam que a franquia precisa de uma pausa ou não? Acham ótimo um filme por ano, um filme a cada 2 anos? Mandem seus comentários lá no Instagram, @sessãoas6, ou lá na caixa de comentários do YouTube mesmo, que a opinião de vocês também é muito importante. E assim vamos encerrando a análise dos Caça-Fantasmas e seguindo com a parte 2, né?
challengers ou rivais, também com spoilers, tá bom? Bora com a sinopse. Tashi, uma ex-prodígio do tênis que virou treinadora, transformou seu marido em um campeão. Mas para superar uma sequência de derrotas, ele precisa enfrentar o ex-melhor amigo e também ex-namorado de Tashi. Bom, é dirigido e co-produzido por Luca Guadagnino, que ganhou a atenção de Hollywood e do público também com o filme Me Chame Pelo Seu Nome, e desde então tem feito aí umas produções no mínimo interessantes, mas Rivais atualmente também já está em cartaz nos cinemas. Olha, antes de mais nada, queria falar um pouco mais sobre esse diretor. Realmente, Me Chame Pelo Seu Nome foi o primeiro filme dele que assisti e ainda acho na verdade, uma obra-prima super intimista que tem um lugar especial no meu coração. Acho um filme maravilhoso. Aí vi que ele lançou um filme de terror, né, que foi Suspiria. Fiquei super curioso pra ver o que um diretor de até então romance, né, poderia fazer nesse gênero. E com todo respeito, foi uma das piores coisas que eu já assisti. Sei que muita gente gosta, só eu conheço umas 2 pessoas que adoram. Então, eu reconheço que tem seus fãs. Eu não entendo vocês, mas eu respeito. Mas assim, pra mim, foi um declínio absurdo, do meu ponto de vista. Teve uma série também que ele fez que eu achei bem mais ou menos. Então, fui ver Rivais já sabendo que ou eu ia achar seu trabalho super incrível, ou ia ser bem mais ou menos, se não horrível. E não saber qual dos dois ia ser, tava me deixando bem tenso. E sobre a história, fui sabendo só que tinha a Zendaya, era sobre tênis, e tinha um trisal no meio, e era isso. E olha, confesso a vocês que gostei bem mais do que eu esperava, tá? Sobre o roteiro, no geral, só tenho coisas boas a dizer, de verdade. Como foca bastante nesse mundo competitivo do tênis, primeiro que eu acabei aprendendo umas coisas, né, umas regras que nunca tinha parado pra pensar. Tipo que você é penalizado se falar palavrão no meio de uma partida, se quebrar a própria raquete, se demorar muito tempo pra sacar. No início eu achei bem engraçado você ser penalizado por isso, mas realmente faz sentido esse tipo de coisa tá no regulamento, né? Mas como é o tipo de realidade que é bem diferente da minha, eu achei bem engraçado assim, de verdade. Mas sobre a história em si, quando termina e você para pra pensar, percebe como é uma história bem complexa. Na verdade, enquanto assiste, você já percebe isso. Mas depois, parando pra pensar com calma, percebe que realmente é bem complexa, com várias camadas, por trazer diferentes pontos de vista de personagens bem escritos, com seus próprios interesses e determinações. E ter uma noção das motivações e objetivos de cada um meio que deixa tudo mais difícil na hora do público tentar entender e decidir quem tá certo e quem tá errado. O que com certeza é o resultado de um bom roteiro. Então crédito aí aos roteiristas por isso. Sem contar nos comentários que o roteiro faz sobre fama, o desejo do sucesso, né? O desejo de ser bom naquilo que você gosta. Às vezes mais do que um desejo, até uma obsessão, talvez. Rivais usa o mundo dos esportes para destacar uma realidade que pode ser vista em muitas profissões, né? Não só no esporte. Trazendo questões como o quão disposto você está para ser um sucesso, né? Ou então manter o sucesso que você já tem. Se manter no topo. Até que ponto aquela competitividade para ser sempre o melhor é algo saudável, que faz uma diferença na sua carreira. E até que ponto você tá indo longe demais. Será que pra se manter no topo existe esse longe demais? Ou vale tudo e é isso? São questões bem interessantes que o filme aborda. E assim, claro que não é a mesma coisa, mas são os tipos de dilemas, ou são dilemas parecidos, né? Que fãs de séries como Game of Thrones e Succession, por exemplo, já conhecem muito bem, né? Por também trazer essa proposta de estar disposto a tudo para se manter ou manter a família no topo, né? Sempre por cima. E todas as maneiras que o roteiro conseguia de entrelaçar isso, esse desejo de poder e sucesso, com o trisal, com a relação sensual e a química que os três tinham entre si, é a mina de ouro desse filme, com toda certeza. Mas assim, não é só porque eu tenho coisas boas pra dizer da história que não tem pontos negativos, tá? E por falar nisso, até os pontos negativos desse filme eu acho interessante. Essa é a primeira vez que as partes técnicas me incomodam bem mais do que a parte criativa.
que eu me lembre, posso estar errado, né? Já fiz o quê? Eu tô fazendo quase 200 episódios aí, que eu me lembre, nunca parei pra reclamar super da maquiagem, né? Passar um ano reclamando de cenários, nada do tipo. Só recentemente que eu falei mal das perucas da série do Avatar na Netflix, mas isso aí não tinha como não falar, né? Convenhamos, quem assistiu sabe. Mas vendo Rivais, terminei sim tendo umas queixas bem chatas sobre uns pontos que eu nunca me vi reclamando antes. Primeiro e o mais importante, a trilha sonora. Às vezes era bacana sim, mas não sei se foi o caso de vocês. Tô bem curioso pra saber se outras pessoas também tiveram a mesma impressão que eu. Mas constantemente, as trilhas escolhidas pra umas cenas, pelo menos na minha opinião, não tinham nada a ver com a cena que estava sendo mostrada. Parecia uma coisa sem nexo, sabe? Sentia que a trilha muitas vezes não conversava com o tom da cena que a gente estava assistindo. Não me lembro de alguma vez isso já ter acontecido antes, vendo um filme ou uma série, foi bem estranho. E uma coisa que não ajudou em nada também, e isso foi um saco, foi o uso constante de uma batida de discoteca toda vez que aparecia uma partida de tênis. Quem assistiu sabe exatamente do que eu tô falando, não tem como não ter percebido, velho, sério. No começo, essa batida era uma vez ou outra, e eu até ficava, legal, gostei desse ritmo, gostei, bacana. Na última hora de filme, era a cada 5 minutos que você escutava aquela discoteca, e a mesma batida. E às vezes, numas cenas nada a ver também, só sei que chegou uma hora que eu nem tava mais tão imerso na história como gostaria, porque o ranço que eu peguei dessa batida foi maior que tudo. Pessoalmente, foi algo que realmente afetou minha experiência, principalmente mais pro final. Outra coisa da trilha sonora que nunca vi um filme do Luca ter, mas que esse teve por algum motivo, era que, vez ou outra, a música era tão alta que você não conseguia ouvir os personagens direito. A sorte foi que eu vi legendado, então deu pra acompanhar tranquilo, isso não interferiu diretamente. Mas pena de quem vai ver esse filme dublado, viu? Tô rezando por essas pessoas. Ok que pode ter sido algo da minha sessão em especial, das caixas de som, sei lá. Mas a impressão que dava era que eles realmente queriam que você tivesse dificuldade em entender, em ouvir as pessoas falando, né? Mas isso foi uma vez ou outra, tá? Nada muito frequente não, graças a Deus. Agora, outro departamento que eu fiquei pensando se realmente fez um trabalho legal foi a montagem. Em especial, o jeito como a história foi contada, né? Que a história escolheu ser contada. A ordem dos acontecimentos. Essa coisa de ficar alternando entre passado e presente. Aqueles cards de 7 anos atrás. Aí depois, 2 semanas antes. 6 anos depois. 2 dias antes. Enquanto assistia, eu ficava me perguntando se isso não dificultava o entendimento da história. Mas aí, como eu nunca me perdia e sempre conseguia acompanhar o que estava rolando durante as passagens de tempo, percebi que não era confuso, era desnecessário. Com certeza existem maneiras mais fáceis de contar essa história, né? Por exemplo, de maneira linear mesmo. Mas o resultado final é um vai e vem frequente, né? E repetindo, não foi algo ruim, não me tirou da experiência. Alguns até podem dizer que isso ajudou a deixar o filme dinâmico, mas no fim das contas achei mais desnecessário do que confuso, né? Por escolher retratar as coisas de uma maneira mais desafiadora do que realmente precisava. Mas não diria que chega a ser um defeito não, confesso. Mas sobre as críticas em geral, vi muita gente falando bem, alguns até falando de Oscar, e agora que já conferi, vale a pena trazer esse ponto também. É um filme pro Oscar? Será que veremos aí em 2025? É meio cedo pra já fazer campanha. Nesse sentido, o filme lançou mais cedo do que os indicados geralmente lançam. Mas se de fato Rivais marcar presença na premiação de 2025, na minha opinião, 2 categorias definitivamente merecem reconhecimento. São elas melhor direção e fotografia. Todos os filmes do Luca, independente do que eu acho da história, se eu tenha gostado ou não, tem um visual muito bonito. Tem uma fotografia que geralmente de época, né, bem interessante, que me agrada bastante. E aqui não é diferente. Não sei exatamente se são as câmeras ou as lentes ou se foi a paleta de cores que ele usou na pós-produção. Mas o visual me transportou imediatamente para o início dos anos 2000, né? As cores, o calor. Então, foi algo muito presente aqui que contribuiu bastante na minha experiência.
E melhor diretor, óbvio que não tem como saber o quão acirrada essa categoria vai estar. Geralmente todo ano é bem acirrada, né? Mas o jeito como as cenas eram filmadas deixou meu coração cinéfilo muito impressionado. Aquela sequência final é super, super longa da partida entre os dois personagens. Eles conseguiram filmar isso, mano, de tantos jeitos diferentes. A cada ângulo novo e inventivo que eles bolavam, eu ficava, mano, mas como que eles fizeram isso, velho? Isso sozinho devia ser o bastante para esse homem ganhar mais reconhecimento. Uma hora a câmera tava em primeira pessoa e nós éramos os jogadores segurando a raquete. Logo depois nós éramos a bola. Inclusive, como isso em especial, como que eles fizeram isso? Parecia que eles estavam batendo na câmera mesmo. Imagina que loucura se eles só colaram a câmera na bola, né? Na bola de tênis e foi isso. Mas assim, que sequência inventiva. E que ajudou a criar o propósito da cena, né? Que é mostrar que partidas de tênis são um relacionamento, que tá havendo uma relação ali entre os personagens, uma relação não verbalizada, uma conversa não verbalizada, né? Como a personagem da Zendaya falou no começo. Então trazer esse tema de volta logo no final eu achei brilhante. Não sei se realmente vai chegar a ser lembrado quando os indicados saírem. Isso a gente vai saber só em janeiro do próximo ano, tá bem longe. Nem sei quem serão os concorrentes, mas hoje, agora, acho que seria bem legal sim, se o filme fosse recompensado com indicações nessas duas categorias. Agora seguindo com o elenco e os personagens, começando por ela, claro, linda, maravilhosa, Zendaya, que faz a Tashi, ou Tash, a ex-prodígio do tênis, além de também estar bem presente por trás das câmeras, né, sendo uma das produtoras aqui do filme. E assim, posso estar enganado, mas em Hollywood eu acho que esse é o seu primeiro filme em que de fato é a protagonista. E fico muito feliz por ela. Até então tem sido mais a namorada do protagonista, né, a coadjuvante. Temos a trilogia aí do Homem-Aranha, os filmes de Duna, inclusive, que assistimos recentemente. E não tem nada de errado com isso, né? Não tô julgando, claro. Ela sempre foi maravilhosa nesses papéis. Mas acho que todos nós podemos concordar que já estava na hora dela começar a protagonizar seus próprios filmes, por ser muito carismática e talentosa. No mundo das séries ela já fez isso, né, com a série Euphoria, inclusive já foi bem recompensada por isso. E seu trabalho aqui é bom demais. Como o filme alterna muito entre passado e futuro, numa diferença de mais ou menos 13 anos, se eu não me engano, Zendaya convence tanto como uma jovem adulta bem conhecida no meio e que tá ali curtindo a juventude, indo pra faculdade, né? Sua inocência, mas sempre atenta a seu futuro. Como também convence como uma mulher adulta, que também é mãe, que mesmo não jogando mais tênis, faz questão de treinar o marido, muitas vezes sendo até controladora e mais obsessiva. Então, você ficar indo e vindo nesses pontos diferentes da vida da personagem, que são contrastes diferentes, eu diria, vendo como que ela vai se tornar essa mulher mais controladora e vendo que a atriz fica muito fácil, né, com esses contrastes, de ver a atriz conseguindo realmente super balancear esse amadurecimento e essa paixão pelo esporte que a personagem tem ao longo dos anos. É bem legal, eu gostei bastante da sua atuação, inclusive ela fez um trabalho tão bom que eu peguei um ranço absurdo da sua personagem. Do início até mais ou menos a metade, eu tava meio que torcendo para que os três terminassem juntos. Que eles resolvessem suas diferenças e virassem um trisal mesmo, dane-se pela química que eles têm, que é maravilhosa. Mas da metade pro final, ela foi ficando tão nojenta, tão duas caras, e com falas tão absurdas, tanto pro Patrick e pro Art, né? Que assim, pessoalmente, se fosse eu ali na hora escutando ela falar que a melhor coisa que você pode fazer é colocar uma arma na sua boca, e umas coisas bizarras assim. Assim, mano, eu tinha ido embora na hora. Ela é tóxica num nível tão grande que eu acho falha de caráter eles dois ainda tentarem ir atrás dessa mulher depois das coisas que ela fala e faz, entendeu? E o fato deles ainda assim acharem que é uma ideia maravilhosa tentar recuperar a atenção dela, chega um ponto que ela não é nem a única problemática não, eles também são, entendeu? Eu acho isso uma falha de caráter. Mas é aí que tá, mesmo assim, nunca parecia gratuito, sabe? A Tashi não é uma vilã de filme de super-herói que odeia todo mundo, que quer que o mundo acabe, não. Se você prestar bem atenção, percebe que como ela não pode mais jogar tênis, ela precisa de alguém que faça isso por ela. Ela precisa estar perto de alguém que realize seus desejos, né? Dificilmente tinha uma cena que ela realmente se mostrava
romanticamente interessada na pessoa do outro, né? Na humanidade do outro. Seja o namorado, o marido, o amante. Em momento algum eu sentia que ela tinha um afeto, um carinho especial por um dos dois. É tudo por conveniência. E isso fala muito sobre a pessoa que ela é, né? E ela mesma fala isso, inclusive. Mas quem disse que eu preciso que alguém se apaixone por mim? Quem disse que eu quero me apaixonar? E isso resume muito bem ela, né? Deixando tudo mais complexo e interessante. Então, parabéns pra Zendaya por ler o roteiro, ver tudo que ela precisa entregar, que não é pouco, e entregar assim mesmo. E pra mim, ela fez exatamente isso. Agora, menções honrosas, claro, né? Temos a dupla Josh O'Connor, que faz o Patrick, e Mike Faist, que faz o Art, né? Art Donaldson. Ambos jogadores de tênis e amigos desde a infância. Também fazem trabalhos bem interessantes, com performances diferentes. O Patrick, por exemplo, ele não leva tanto desaforo da Tashi e acredita que ela curte sim os caras que se importam mais só com o que ela pensa. Já o outro, né, o Art, ele é mais passivo, ele mostra que realmente a ama ao ponto de colocar os desejos dela em primeiro lugar e a sua felicidade pessoal ou todo o resto, todos os outros aspectos da sua vida em segundo. E a gente vê isso principalmente na cena que ele pergunta se ela vai continuar o amando se ele decidir se aposentar do tênis, né, depois daquele torneio. Essa cena, assim, o jeito que ele falou foi de partir o coração e os dois foram excelentes. Pra você sentir que os três têm química entre si, os atores têm que ser ótimos. E é exatamente o caso aqui. E como resultado você realmente tem um triângulo amoroso que super funciona. Já falei várias vezes isso, mas eu repito, um clichê não precisa ser algo ruim. Se ele for bem escrito, pode ser algo sensacional. E Rivais é um ótimo exemplo disso. Ah, outra coisa, quando eu me toquei como a Tasha era péssima, não sei vocês, mano, mas mesmo eles dois se odiando até a morte, tava rezando pra eles terminarem juntos, sério mesmo. Eu só pensava, deixa essa mulher aí, cara, se beijem, façam as pazes e deixa essa mulher aí. Vocês terminando juntos vão ter um final muito mais feliz do que quem for terminar casado com essa mulher amarga, sério. O final só dá a entender que eles fizeram as pazes, né, mas na real acho que ninguém superou ela. Mas por mim o final era esse mesmo. Eles virando um casal, vivendo felizes para sempre, deixando ela sozinha, fazendo terapia, né? Terapia pra superar todas as coisas horrorosas que essa mulher já disse e fez. Mas isso só mostra como os atores são ótimos. E é isso que importa. Agora bora falar do orçamento e bilheteria. Olhando aqui os sites Wikipedia e Box Office Mojo, Rivais teve um orçamento de mais ou menos, olha só, 55 milhões de dólares. E assim, só a estreia, apenas a estreia nos Estados Unidos gerou mais de 15 milhões de dólares de bilheteria, sendo essa a maior abertura, a maior estreia de um filme do Luca Guadagnino até agora, né? O que é maravilhoso. No momento dessa gravação, o filme arrecadou mundialmente até agora, né, um total de 30 milhões de dólares. Mesmo com essa manchete maravilhosa que eu acabei de falar e tendo estreado há poucas semanas, era esperado sim uma bilheteria um pouco maior. Para o estúdio começar a ter um tipo de lucro, a bilheteria eu diria teria que passar de uns 110 milhões, eu imagino. Então assim, tá bem longe ainda. Mas para os fãs do diretor, não se preocupe, ele já tá trabalhando em seu próximo filme, dessa vez estrelando o ex-James Bond, também conhecido como Daniel Craig. Não sei exatamente do que se trata, mas depois de conferir Rivais, vale a pena pelo menos conferir um trailer, né? Dar uma chance aí. Mas olha, no final das contas, Rivais ou Challengers foi bem melhor do que eu esperava, com uma história bem escrita, que quanto mais eu penso, mais eu percebo que nada ali é por acaso. Tipo a partida final super bem dirigida, mostrando que de fato tênis é um relacionamento, tênis é uma vivência compartilhada entre os jogadores. E quanto mais eu penso, mais dou conta da inteligência do roteiro e da direção desse projeto. E na minha opinião, esses motivos sozinhos já são bastante para você, meu querido ouvinte, conferir eventualmente. Não precisa ser nos cinemas, se tiver condições eu recomendo, mas se quiser esperar também, com certeza ver em casa não vai afetar muita coisa. Sem contar que, para os fãs da Zendaya, Rivais é um prato cheio. Mesmo não se mostrando ser um sucesso de bilheteria, é muito bom ver que o seu talento como atriz protagonista vai além da série Euphoria, onde até foi premiada, né, como eu falei, pelas suas performances. E agora ainda mais pessoas
vão poder vê-la dar um show e mostrar que veio. Então, fãs da atriz também vão ser muito recompensados aqui. E não ficaria surpreso se ela conseguisse ainda mais fãs depois da estreia desse filme. Sem contar que a história também é bem sensual. Não diria sexual nem romântica. Sensual é realmente a melhor maneira de descrever a experiência. E foi bom, foi muito bom. E se isso tudo lhe parece uma experiência mais intimista, né, que às vezes os filmes do Luca podem oferecer, e você acaba preferindo assistir no conforto de casa, não vou julgar não. No meu caso, Me Chame Pelo Seu Nome, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não conseguia ver o filme com mais ninguém, né? Parecia uma coisa muito intimista. Então, se ainda não conferiu, independente de como, recomendo. Talvez até como um possível indicado aí ao Oscar 2025, né? Quem sabe. Mas aos que já viram, o que acharam? Queriam que ela tivesse terminado o filme com quem? Ou concordam que se ela ficasse sozinha também seria hilário? Ah, eu acho, né? Pode me julgar, eu acho. Mandem seus comentários, seus elogios, suas críticas lá no Instagram, @sessãoas6, ou na caixa de comentários do YouTube, né? Podcast Sessão às 6. Sempre leio o que me mandam, adoro trocar uma ideia com vocês. E assim, meus queridos amigos, vamos chegando ao final da parte 2, analisando Challengers. Também ao final do episódio dessa quinzena, tá bom? Espero de verdade que tenham gostado. Se curtiu, por favor, manda esse episódio para quem você conhece, que gosta da Zendaya ou que curte a franquia dos Caça-Fantasmas, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas, beleza? Aos que escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Nos encontramos em breve. Um beijo enorme e até mais.